Peixes inicia com a energia da força. Pode ser o caso de vocês estarem lidando com pessoas do signo de Leão, mas não necessariamente. E aqui com a energia da força me mostra que vocês podem estar passando por situações onde pode testar muito do autocontrole de vocês. Pode ser necessário que vocês pratiquem mais o autocontrole, que vocês ajam mais com base na calma, na paciência, usando também da coragem, da assertividade, mas em equilíbrio com características mais femininas, como a paciência que eu já falei, a receptividade, a tolerância. E vocês, pode ser o caso de alguns de vocês de necessitar ter coragem para tomar uma atitude numa situação. Também pode ser o caso de vocês terem que praticar mais essas características que eu citei, como uma forma de ter maior consciência da própria força interior para superar possíveis obstáculos que podem aparecer na vida de vocês. O que vocês precisam evitar no momento tem o 10 de ouros. Eu vejo aqui que vocês precisam evitar ficarem muito presos a dinâmicas que envolvam ou questões familiares ou questões profissionais também. Alguns podem ter a tendência a ficarem muito focados nisso, em uma dessas coisas, ou questões familiares ou questões profissionais e também financeiras, de modo a exagerar muito nesse foco. Pode ser que alguns se tornem muito materialistas ou dediquem muito tempo ou à família ou à profissão, e isso gera alguns obstáculos na vida de vocês. Mas é necessário vocês evitarem o exagero, o excesso, justamente com essa prática do autocontrole. Pode ser que alguns de vocês queiram ajudar muito familiares de alguma forma, e isso acaba prejudicando vocês, seja materialmente falando ou de uma outra forma, que vocês dedicarem muito tempo a isso e acabar prejudicando, por exemplo, o aspecto profissional de vocês. Pode ser um exemplo, e é necessário vocês evitarem isso. Pode ser também o caso de alguns de vocês terem que evitar alguns familiares que não são muito... não vejo... pode ser que alguns tenham familiares que têm uma energia mais negativa. Podem ser pessoas que ou têm algumas atitudes tóxicas, alguns comportamentos tóxicos, ou realmente tem uma energia, uma vibração mais negativa que pode influenciar vocês de alguma forma. Pode inclusive irritar vocês. O arcano da força também remete muito a vocês terem que controlar o lado instintivo, que é justamente o lado onde nós temos a impulsividade, que causa atitudes impulsivas, que causa atitudes agressivas. Alguns de vocês podem inclusive ter que controlar a raiva referente a uma situação, para não acabar agindo de uma forma muito agressiva ou impulsiva e depois se arrepender. Então isso pode ter relação com familiares para alguns, e alguns de vocês podem realmente ter que evitar algumas pessoas da família, justamente por testar o autocontrole de vocês. Pode ser o caso. O que vocês precisam incorporar e ou como devem agir, tem o 2 de ouros. Eu vejo aqui que existe a possibilidade de vocês terem que equilibrar a vida
doméstica de vocês, familiar, com uma outra área, provavelmente a profissional para alguns de vocês. Ter que equilibrar essas duas coisas. Alguns de vocês podem inclusive estar passando por altos e baixos no aspecto financeiro e profissional, tendo que ter jogo de cintura para poder equilibrar isso. Alguns podem inclusive ter que trabalhar em mais de uma área para poder equilibrar as finanças. Para quem está num trabalho, por exemplo, e não está conseguindo equilibrar as finanças, o 2 de ouros mostra que vocês podem ter uma nova oportunidade em outra área, em outra atividade aqui, que vocês podem acabar unindo as duas coisas e isso causar o equilíbrio das finanças. Pode ser o caso. E também há a necessidade de vocês serem mais flexíveis em relação às situações e pessoas, principalmente que envolva a área profissional. Alguns podem inclusive ter que ter essa flexibilidade para abrir mais a mente para outras oportunidades, principalmente quem está lidando com altos e baixos aqui, financeiro, ter que abrir a mente para aceitar outras oportunidades que não são da área que vocês trabalham. Pode ser o caso também. E eu vejo aqui vocês tendo que buscar equilibrar também as emoções. Pode ser que alguns estejam passando por causa da instabilidade na vida profissional, material e até familiar. Pode ser o caso disso influenciar também o emocional de vocês. E para isso vocês precisam equilibrar também, buscando fazer atividades onde vocês se movimentem fisicamente. Eu vejo que alguns podem relaxar através disso, alguma atividade física que faça com que vocês tenham uma maior leveza, se divirtam. Pode até ser jogos também, vocês envolverem em atividades que ou vocês movimentem o corpo, atividades físicas, ou atividades de lazer aqui para que vocês relaxem mais, tenham uma maior leveza ao lidar com as situações. E ao relaxar mais, o emocional de vocês se equilibra mais e vai ser mais fácil de lidar com as situações de uma forma mais humorada. Pode ser o caso também. E o conselho aqui tem o arcano do estresse. Como eu vi aqui, muitos de vocês podem ter a tendência a estarem muito estressados com as situações que estão ocorrendo, sendo necessário vocês praticarem o autocontrole. Esse estresse pode estar sendo resultado de ou excesso de expectativas, ou vocês acumularem muitas atividades aqui, muitos afazeres. Como vocês podem ver aqui, o palhaço está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E o macaquinho está próximo de acabar com esse esquema todo que essa pessoa fez. Então, o macaquinho aqui representa aquelas situações onde nós estamos tão ocupados com tantos afazeres, tantas coisas, que um dia nós acabamos ficando doentes. Assim, bate uma gripe do nada, que faz com que a gente fique parado por um tempo. E é justamente o macaquinho aqui representando. Se vocês ficarem, se atolarem de afazeres, de coisas, isso vai gerar estresse. E mais cedo ou mais tarde, a vida vai colocar uma situação para fazer com que vocês parem com esse comportamento e reflitam sobre as prioridades que vocês têm. Vocês precisam priorizar o que é importante no momento e buscar não se estressar muito com as situações que estão ocorrendo. Como eu falei, é preciso maior leveza
ao lidar com as situações e maior flexibilidade também. E para isso vocês precisarão realmente praticar essas características que eu falei, o autocontrole principalmente, não se atolando de atividades. Quem tiver muitas coisas para fazer, o 2 de ouros também mostra para vocês terem que flexibilizar o tempo, serem mais organizados em relação a isso, para conseguir lidar com várias coisas, que o 2 de ouros também me remete muito às pessoas que são multitarefas, né, que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então vocês terão que flexibilizar o tempo para vocês conseguirem dar conta de várias coisas, várias áreas da vida que precisam da atenção de vocês, esse tipo de coisa. Mas busquem não se estressar com as situações. Se vocês notarem que estão ficando irritados, estressados com alguma situação, é necessário uma pausa, buscar relaxar através de uma outra atividade que não cause expectativa. Uma atividade que pode ser um hobby, como eu falei, uma atividade física que movimenta o corpo, para vocês resgatarem a leveza, a diversão e sair dessa energia de irritação, de estresse, porque se vocês continuarem nessa energia, é muito provável que a vida acabe com esse esquema que alguns de vocês criaram para vocês passar um tempo de reflexão quanto às prioridades que vocês precisam focar no momento. É isso. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.